Bom dia, irmãos. Bom dia. Poxa, estamos aí lotados, né? Que benção. Amados, hoje vamos estar assim, fazendo a sua primeira aula de escola dominical de adultos. Na verdade é uma classe conjunta, né? Temos ali nossos adolescentes, meus filhos, minha esposa estão ali atrás, graças a Deus. Nosso adolescente ali à vontade, né? E assim, eu só queria dizer uma coisa para vocês, antes da gente iniciar. Eu creio, amados, que educação cristã é uma parte muito importante do ministério da igreja. Eu lembro que eu sou fruto de pessoas que investiram as suas vidas ensinando uma historinha de criança. Eu lembro dessa missionária americana que foi para a nossa área, para a nossa rua, e ela começou, né, a convidar as crianças, e as crianças iam para lá, e a gente ouvia aquelas historinhas sobre Jesus, e a palavra de Deus foi sendo semeada no meu coração, até que um dia alguém realmente falou de Jesus claramente para mim, mas foi assim uma sequência, né? E eu lembro que desde os primeiros dias de crente, que as igrejas que eu frequentava, as igrejas que eu ia, sempre tinha Ministério de Educação Cristã. A escola dominical, às vezes alguma programação, né, da igreja, o paralelo à igreja, às vezes um congresso, alguma coisa. E assim, aqui nos Estados Unidos nós sabemos disso, a nossa vida é muito corrida, né? A gente trabalha muito, se você acabou de chegar do Brasil, você ainda está tentando um trabalho, você está tentando achar alguma coisa para você fazer, e nem sempre você tem esse tempo, e por alguma razão aí, essa questão da educação cristã, ela foi ficando como que esquecida no tempo nas igrejas brasileiras dos Estados Unidos. Tem algumas igrejas que estão colocando em prática e funcionam, mas assim, um grande número de igrejas realmente só tem às vezes um culto na semana, às vezes tem 2, 3 cultos, mas os cultos é mais aquele culto de programação da palavra, às vezes um culto evangelístico, às vezes um culto de oração, e não tem aquele estudo bíblico, aquele tempo que você pode realmente parar, fazer perguntas, estudar a Bíblia em detalhe. E o nosso objetivo aqui justamente é esse. Como a igreja está começando, nós falamos com o pastor Theo, demos a ideia ao pastor Theo de nós assim estarmos ajudando um pouquinho nessa área. Que nós estamos aqui, amados, fazendo um alicerce, nós estamos colocando os tijolos. E esse alicerce tem que ser bem colocado. A gente, né, vai se esforçar, Deus vai trazer outras pessoas, mas nós precisamos estar preparados. Então essa primeira aula, esse primeiro tempo que nós vamos ter, é sobre dons espirituais. E por que eu escolhi esse tema? A minha igreja no Brasil passou muito tempo sem crescer. E eu sempre perguntava para Deus, Senhor, por que as igrejas dos meus amigos crescem? Por que a igreja que começou ontem tem mais gente do que a minha, e a minha igreja aqui está quase 6 anos e não tem quase ninguém? E Deus sempre falava para mim, tem tempo para tudo, né? A Bíblia diz que, nas palavras do apóstolo Paulo, tem tempo de semear, tem tempo de tudo. Mas eu creio, amados, que a partir do momento que eu participei de uma conferência sobre crescimento de igreja no Brasil, que foi um pastor lá de Indiana, que depois eu acabei me envolvendo com esse ministério, e ele trouxe, né, essa palavra para a igreja, de você realmente insistir com a igreja local, para a igreja local descobrir os seus dons espirituais e começar a colocar em prática. E você ensinar a igreja e inculcar nos irmãos que eles podem conhecer os seus dons, que eles podem experimentar os dons espirituais, e que isso pode e vai trazer crescimento natural para a igreja do Senhor. Então, depois que eu assisti essa conferência, que foi lá no interior do Amazonas, eu senti impactado, e eu decidi trazer alguns princípios para a minha igreja local. Irmãos, e o que o irmão falou, o que o irmão ensinou, realmente foi bíblico, era do Senhor. E depois eu fui estudar, né, o assunto, né, isso foi muitos anos atrás, depois eu fui estudar o assunto, e eu descobri o seguinte: se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios, 1 Coríntios, tem o capítulo 12, fala sobre dons espirituais. Aí você pega capítulo 13, fala sobre o amor, né? Aí depois tem o capítulo 14, que fala de novo sobre dons espirituais. Então, tem um capítulo da Bíblia, que é o capítulo 14, que gasta um tempo, o apóstolo Paulo gasta um tempo muito grande explicando em detalhes
sobre dons espirituais. E nesse caso de 1 Coríntios 14, ele fala mais sobre o dom de línguas, ele fala sobre interpretação de línguas, ele fala sobre profecia, e ele dá assim, explicações detalhadas sobre essa questão dos dons espirituais. Então pense bem comigo, se Deus usou, né, o apóstolo Paulo para falar, olha só, para falar 1 Coríntios sobre dons espirituais, depois o amor, capítulo 13, e depois capítulo 14 para explicar em detalhes, então esse assunto só pode ser muito importante para a igreja local. Lembra que a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo fala na primeira carta de Coríntios que essa igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, mas também era uma igreja que, se você for estudar Coríntios, era uma igreja que tinha muito problema. Era irmão que falava mal do outro, ele não aceitava a autoridade do apóstolo Paulo como pastor, né, como homem de Deus, e aí o apóstolo Paulo deixava lá um pastor, quando o apóstolo Paulo saía já tinha a igreja cheia de problema. Mas a igreja cheia de problema, uma igreja cheia de dons. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se levanta para falar e para ensinar a igreja que é importante se colocar em prática os dons. Mas você tem que colocar em prática os dons de acordo com a vontade de Deus. Então, nessa introdução, né, nessa manhã, amados, eu queria assim, se você tiver, tem uma dessas pastas que estão aí atrás, você pode pegar a pasta que está aí, ou pode passar, por favor, os irmãos passarem. Queria entrar no assunto aqui. Eu prefiro azul porque vermelho é... Tem aí dos meninos e das meninas, se você quiser, você escolhe aí também, ó, é cor diferente. Eu quero azul porque vermelho é internacional. Ou do Vila Nova. Eu prefiro aqui, Então hoje é mais uma introdução mesmo, tá? Se você não tiver caneta, depois eu passo para você. E